Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou, Ele nos deu uma nova vida para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Acredito que você já deve ter ouvido aquela expressão carpe diem, que é uma expressão latim que significa aproveite o dia. Mas não é somente aproveitar um dia, mas aproveitar a tua vida no máximo possível. Apreciar aquele presente. Essa expressão, ela se torna até um alerta para a vida que é breve. Então você tem que aproveitar ela o máximo, intensamente. Na Grécia Antiga, o epicurismo era similar a isso. Ele defendia que o homem deveria buscar os prazeres naturais e moderados. Ele acreditava também que o propósito da vida era alcançar a felicidade por meio do prazer e da ausência do sofrimento. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E no verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que nós devemos aproveitar a vida segundo as Escrituras, que é viver segundo a vontade e o querer de Jesus, e é viver a vida que Ele quer que a gente viva. É anunciar que Jesus Cristo morreu, porém anunciar também que Ele ressuscitou e que isso tem poder para restaurar toda a humanidade caída. E eu cheguei até a dar uma aula aqui no dia 3 desse mês, falando sobre uma restauração completa, a Missio Dei, a missão de Deus. E Deus veio ao encontro do homem. A gente precisa entender primeiramente, eu vou compartilhar um pouco disso. A gente precisa entender primeiramente que Deus criou o céu, Deus criou a terra, e Ele fez habitação junto com o homem no Éden. Então constantemente Deus conversava com o homem, Deus se relacionava com o Éden, com o homem no Éden. Quando Adão pecou, essa comunhão ela foi rompida. Eu vou dar um panorama bíblico, tá, irmãos? Total. Então, não se prenda apenas a esse texto de Pedro. Então, essa comunhão ela foi rompida e toda a humanidade ela foi banida da presença de Deus. O acesso à árvore da vida também foi bloqueado, foi preservado para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, coma e viva eternamente, como diz o texto. E ninguém mais pode comer essa árvore da vida e viver eternamente. Por isso que nós morremos. Por diversas vezes Deus se manifestou a toda a humanidade, o que a gente entende que é uma teofania. Ou seja, antes de Adão pecar, Deus conversava pessoalmente com Adão, tinha um relacionamento profundo. Adão pecou, esse relacionamento foi rompido. Depois, mesmo assim, Deus ofereceu a graça a Adão, e toda a humanidade não foi destruída por causa da graça do nosso Deus. E durante toda a vida da humanidade, Deus sempre foi ao encontro do homem, e neste encontro Deus se manifestava algumas vezes, o que a gente chama de teofania. Só que no Éden era diferente. No Éden era um relacionamento íntimo e profundo com Adão e com a sua criação. Era um relacionamento pleno, era um relacionamento puro, um relacionamento sincero. E após o homem pecar, ele perdeu isso, conforme eu disse, mas Deus ele sempre vai ao encontro do homem, buscando o retorno desse relacionamento. Enquanto Adão amava ouvir a voz do Senhor, no Monte Sinai, eu falei da teofania, de várias manifestações que Deus ia ao encontro do homem. Então, quando o povo já tinha Moisés, Deus estava dando a lei. Quando chegou ao Monte Sinai, aconteceu algo diferente. O povo não suportava mais ouvir a voz de Deus.
Tá? Em Êxodo capítulo 20, versículo 19, diz assim: disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Para o povo, a voz e a presença de Deus, do Eterno, deveriam ser até mesmo evitadas. Aquele povo, ele não queria ouvir as vozes como voz de trovão. Mas Moisés era diferente. Moisés, ele estava em busca constante pela presença do Senhor. Então, em Êxodo capítulo 33, versículo 18, diz assim: então ele disse, rogo-te que mostres a tua glória. Enquanto o povo estava querendo se afastar dessa voz de som de trombeta do Senhor, Moisés, ele queria cada vez mais se aproximar do Senhor, e ele queria ver até a sua glória. No versículo 20 de Êxodo 33 diz assim, acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus iria habitar no meio deles de alguma forma. Deus sempre buscou se aproximar do homem, sempre foi ao encontro do homem. Tanto que no capítulo 25 de Êxodo, versículo 8, diz que me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Percebe? Com Adão, ele estava conversando pessoalmente, tinha um relacionamento com Adão. Adão pecou, esse relacionamento foi rompido. Deus se manifestou várias vezes durante a história da humanidade, com várias cristofanias, teofanias. E quando chegou em Moisés, Deus falou para Moisés exatamente para montar uma tenda, o tabernáculo. Por quê? Porque ele ia habitar ali, num local específico. E ali Moisés constrói aquele local, e exatamente em Êxodo 25, versículo 8, diz, para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus já começa a retornar essa comunhão com o homem. Depois do povo pecar fazendo um bezerro de ouro, o Senhor disse a Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 2, enviarei o anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Atualmente a gente sabe que Deus falou ali, olha, o povo tinha pecado, feito um bezerro de ouro. E o que Deus falou para ele? Vou enviar o meu anjo, e esse anjo que eu enviar, ele vai lançar os cananeus, todo o povo que estava em Canaã, ele vai eliminar todo esse povo, vai lançar fora todo esse povo. Só que eu não vou subir com vocês, a minha presença não vai com vocês, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou cumprir a minha palavra de entregar a terra prometida para vocês. Olha que hoje, atualmente, se fosse falar, Deus vai te dar uma grande bênção, ainda que a presença de Deus não esteja contigo. Infelizmente, hoje a igreja entende até assim, né? Algumas igrejas, algumas pessoas entendem. O importante é eu ter a bênção de Deus na minha vida. A presença de Deus não é tão importante assim se a bênção dele estiver sobre mim. Então é isso que estava acontecendo. Só que Deus, desde o início, ele sempre quis habitar junto conosco. Ele sempre quis ser a nossa habitação também. Então é importante ressaltar que quando Deus falou para fazer um tabernáculo, ele fez um tabernáculo que eram sombras do que teremos na glória eterna. Você pode perceber que no tabernáculo tinham querubins em cima do tabernáculo. No Éden, no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 24, diz que o homem, quando ele foi expulso, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, na Arca da Aliança tinha os querubins em cima. No jardim do Éden também tinha os querubins protegendo da árvore da vida. Consegue perceber como que Deus faz as coisas como sombras no tabernáculo? Depois Deus promete que após passar o deserto e chegar à terra prometida, que ele seria
a habitação do povo. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar. Novamente ele fala habitar o seu nome. Este lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos, dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, as vossas filhas, servos, servas, levita, que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção na herança convosco. E aí a gente parte do tabernáculo, a gente vai para a construção do templo, que após Deus continuar o templo, o Salomão construiu o templo, essas práticas continuaram. Interessante é que a Arca da Aliança, ela representava a presença do Senhor, e ela ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote acessava essa Arca da Aliança uma vez por ano. E para ter acesso ele tinha que fazer sacrifício por ele e tinha que fazer sacrifício também pelo povo. O famoso dia da expiação, Yom Kippur. E quando ele chegava próximo da Arca da Aliança, lá ele acendia um incenso. E esse incenso levantava fumaça que não deixava ele ser morto. Exatamente como o louvor que a gente canta aí, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só a tua glória me vê, né? Só a sua presença me vê. Então é exatamente isso. Levítico capítulo 16, versículo 13 diz assim: porai o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. A gente sabe também que, continuando a história, o templo de Salomão ele foi destruído, né, mais tarde, e depois foi reconstruído. Só que não tinha a mesma glória que o templo que Salomão construiu, não tinha a mesma riqueza, glória no sentido de riqueza, porque o primeiro, ele, vamos dizer assim, ele foi um pouco mais humilde, né, mais modesto, não tinha a mesma riqueza. E isso dá até base para a gente entender por que o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz que a minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, que seria o templo, onde ele iria reconstruir, seria onde já tinha reconstruído, né, quer dizer, estava num processo de reconstrução. Esse lugar será o lugar onde Deus vai dar paz. Por quê? Porque Deus, ele encarnou e ele morou no nosso meio. Ele fez morada, ele fixou o tabernáculo. E a palavra de morada é exatamente Deus tabernaculou no nosso meio. Deus fez exatamente uma morada no nosso meio. Quando Jesus veio. A plena restauração já da comunhão entre o homem e Deus já estava prestes a acontecer. Jesus estava entre nós, aquilo que tanto almejamos. É claro que quando a gente fala tanto almejamos, a gente está falando do ser humano em si. Isso está dentro do nosso coração, que a gente busca realmente por Deus, ainda que não conheçamos Ele na sua plenitude, mas Deus habita em nosso meio, habita no meio de toda a humanidade, toda a tua criação, nele tudo subsiste, como diz a Bíblia. Todas as coisas existem e foram criadas por meio dele. Aí quando a gente lê Moisés, a gente percebe que Moisés ele queria ver a glória de Deus. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Da mesma forma que Moisés pediu para ver a glória de Deus, Filipe também pediu para ver a glória de Deus. João capítulo 14, versículo 8 diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta.
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava dizendo para Filipe exatamente assim: você já está vendo o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Percebemos como que Deus foi ao encontro da criatura de forma gradativa. Perceberam, irmãos? No Éden, Deus tinha o relacionamento pleno com Adão. Depois disso, depois do pecado de Adão, Deus começou a se manifestar a Abraão, a toda a geração, até chegar em Moisés ali, que escreveu a lei, e ali eles criaram o quê? Fizeram uma casa para Deus habitar. Então Deus tinha uma habitação plena com Adão. Depois que pecou, essa morada junto foi rompida por causa do pecado, mas ele vai ao encontro da humanidade, tem um encontro com Abraão, faz uma promessa: em ti serão benditas todas as terras, né? Todas as nações, todos os povos das terras, e ali ele continua tendo esse processo de relacionamento com o homem, faz uma tenda, um lugar para ele morar. Para quê? Se você quer falar comigo, o local é aqui. É aqui que é o local santo, o local santíssimo, aqui é o local separado. E ali continua o processo até que eles começam a receber algumas revelações. O que vai acontecer? Não, vai vir um profeta, vai vir alguém. E quando chega Jesus, ele chega e ele se coloca não somente como um profeta, mas se coloca exatamente como a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser. Ele é o próprio Deus encarnado no meio do povo, no meio da humanidade. O povo precisava de um templo, o povo precisava de um sacerdote, de um sumo sacerdote, de um cordeiro. O povo também precisava de um rei, o povo precisava de um profeta, e Jesus é tudo isso e muito mais. Enquanto as religiões buscam construir paredes, templos, Jesus é o nosso templo. Jesus é o lugar da nossa morada. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você também conhece a passagem. E assim, se alguém está com Cristo, não, o texto diz, se alguém está em Cristo, se alguém mora em Cristo, se alguém está dentro de Cristo, isso é muito profundo no grego, isso, esse termo em Cristo, nova criatura é. Não é se alguém está vinculado a alguma igreja, não, é se alguém está em Cristo, se alguém faz morada em Cristo e se Cristo faz morada nessa pessoa. Nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e eis que fizeram novas. Cristo nos deu livre acesso ao Pai. Cristo nos deu livre acesso ao Santo dos Santos, através do seu sacrifício. A gente sabe, Mateus capítulo 27, versículo 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto até baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O jardim do Éden foi restaurado de forma espiritual. O acesso ao Santo dos Santos foi restabelecido. É claro que não de forma plena, mas nós estamos nesse processo que está sendo restabelecido de forma gradativa. Quando a Nova Jerusalém se estabelecer na terra, e aí o Tim Keller fala assim: o mundo inteiro será um gigantesco santo dos santos. O mundo inteiro será um gigantesco santo dos santos. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, diz assim: nela não vi santuário, Nova Jerusalém. Eu não vi santuário na Nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Jesus é o santuário de Deus. E com base em tudo aquilo que eu falei, eu gostaria de colocar um tema para a gente se direcionar, que é uma esperança gloriosa nesta terra e na vindoura. Uma esperança gloriosa nesta terra e na vindoura. Gloriosa, em primeiro lugar, gloriosa para o indivíduo, e ela é uma esperança gloriosa para a comunidade.
Quando o texto de Gênesis, a gente vai voltar várias vezes ao texto de Gênesis, diz que Deus andava pelo jardim, é porque Deus buscava constantemente aquele relacionamento com Adão. Não é simplesmente Deus andar como na nossa mentalidade a gente pensa, né, que Deus estava andando ali. Não, Ele estava se relacionando cada vez mais com Adão. Então, o maior desastre que pode acontecer, às vezes a gente fala muito no inferno, e muitas pessoas têm medo do inferno. Falar, inferno é o lugar, porque eu vou sofrer no inferno, eu vou queimar, vai ter ranger de dentes, vai ter isso. Não, a pior desgraça que pode acontecer, o maior desastre que pode acontecer, a maior penalidade que pode acontecer, é o que está escrito. Eu peço para você abrir a sua Bíblia nesse momento. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler todo mundo junto esse versículo aí. Estes... Você percebe que ele fala que eles vão sofrer a destruição. Qual a pior destruição que pode acontecer? Ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o maior desastre que pode acontecer na vida do homem é ser banido da presença do Senhor. E foi essa desgraça que aconteceu na vida de Adão. É claro que quando a gente fala que Adão foi banido da presença de Deus, Deus veio também com graça. E Adão recebeu essa graça. O pecado ocasionou o distanciamento da presença de Deus. Nosso maior medo não deve ser os problemas naturais que nós sofremos, que o homem tem, como doenças, algum problema financeiro, e que isso atinge sim a gente, mas esse não deve ser o nosso maior medo, o nosso maior preocupação. A nossa maior preocupação é ter a perda da glória do Senhor, é perder e não conseguir ter o acesso à presença do Senhor. Em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A esperança gloriosa e individual que eu estou querendo dizer é que nós somos transformados de glória em glória. Nosso processo, a gente começa a ver cada dia que passa, cada momento que a gente busca o Senhor, a gente consegue ver um pouquinho mais da sua presença através da sua palavra. E a gente é transformado de glória em glória. Moisés tinha um acesso direto a Deus. Moisés tinha que botar um véu, porque o rosto dele brilhava e resplandecia essa glória. Então nós estamos nesse processo de santificação até alcançarmos a perfeição. Então, você pode pedir oração para alguém, não é pecado nenhum você pedir oração para o teu irmão, mas você precisa orar a Deus, porque você tem um acesso ao próprio Deus. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, ele rompeu aquele véu e você consegue entrar ousadamente nos Santos dos Santos. Isso é uma esperança individual que cada um de nós temos. Você pode pedir oração, mas ore você também. Busque a Deus. E não somente essa esperança para o indivíduo, mas é uma esperança também para uma comunidade. Como crentes, nós experimentamos, conforme Hebreus, capítulo 6, versículo 5, nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. Somos partes deste templo. Nós somos pedras vivas. Nós fazemos parte desse templo. É tão lindo isso, né? Quando a gente entende que a criação de Deus vai ser restaurada. O homem pecou, Deus foi ao encontro do homem com toda paciência e longanimidade, e aí
Quando você entende dessa forma, você entende, rapaz, como que Deus é paciente conosco. Deus foi ao encontro do homem, ofereceu a graça, ali o homem recebeu o pecado, falou, vou habitar no meio de vocês, habitou através de um tabernáculo, ali ele colocou o Santo dos Santos, a gente conhece a história toda, e ele prometeu que ele viria, e ele mandou Jesus, e Jesus veio, e ele já habitou fisicamente na forma de um homem no nosso meio, e ali todas as pessoas viram o resplendor da tua glória, viram a imagem do Deus invisível, e era algo tão maravilhoso que eles nem acreditavam, tanto que Filipe falou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas você já está vendo, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, você já está vendo. Então, nós somos essas pedras vivas, a igreja faz parte dessa nação celestial também. Quando a gente fala da gloriosa, dessa esperança gloriosa para o indivíduo, a gente também fala da esperança gloriosa para a comunidade em si. Não é, a gente ouve muito falar que a salvação é individual, e ela é individual sim, mas ela também é comunitária. A salvação, irmãos, ela faz parte da comunidade. A ideia de Deus veio salvar o mundo inteiro. Então, a igreja faz parte dessa nação. A nossa cidadania, porém, está nos céus, conforme Filipenses 3, 19 e 20. É um povo santo, nós somos um povo santo porque somos diferentes, somos separados. Nós somos um povo que propaga nova vida em Jesus. Por isso que o Evangelho não é apenas um conjunto de leis e regras que você deve ou não fazer. O Evangelho é uma transformação interior e uma plena compreensão de que agora nós somos filhos de Deus e fazemos parte de uma nação. A transformação ela não é apenas individual, a transformação que Deus faz, ela é coletiva. Deus transforma de glória em glória não somente um indivíduo, mas toda a comunidade. E o seu poder se manifesta em todos nós de forma coletiva. Amém? E aí você vai entender um pouco mais, agora é um ponto que a gente vai se aproximar e entender um pouco mais sobre essa questão dessa esperança gloriosa. Porque nós somos colônias do céu nesta terra. Nós somos colônias do céu para a glória de Deus neste mundo. Como que deve ser uma colônia no céu aqui na terra? Colônia, para quem não sabe, colônia é um território que uma outra nação toma e controla aquele território ali. Então aquela nação, Brasil já foi uma colônia de Portugal, nós conhecemos a história. Então Portugal veio e tomou essa nação, ele controlou essa nação. Então nós também somos colônias de Deus nessa terra. Então nós estamos aqui para tomar conta dessa terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui para transformar essa terra em nome de Jesus. Da mesma maneira que Deus tinha um relacionamento com Adão, eu repito a história novamente para fixar no seu coração. Deus, ele vai ao encontro do homem depois que peca, faz o tabernáculo, depois disso tudo, ele continua ainda vindo ao encontro de várias maneiras, até que chega Jesus Cristo, ele encarna, e o texto de Ageu ainda diz que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira, porque o próprio Cristo pisou naquele templo. Por isso que foi maior do que a da primeira. Nós somos, então, o que ele fez? Ele fez essa transformação toda, e nós somos o que? Nós somos colônias colônia do céu nessa terra. O que é colônia no céu nessa terra? Em meio ao mundo de trevas, a igreja estabelece uma colônia do céu aqui na terra. Ou seja, nós somos um pedacinho do céu nessa terra. Quando alguém olha para a segunda igreja presbiteriana, precisa entender, e nós precisamos expressar isso também, não só a segunda igreja presbiteriana, mas a igreja de Cristo na terra, precisa entender que aqui é um espelho, aqui é uma sombra daquilo que vai ser o reino de Deus. Tim Keller também conta uma história de um pastor chamado Jeremy Triet. Ele, na verdade, ele visitou uma localidade na Quênia,
E ali ele percebeu que tinha um esgoto a céu aberto, um lugar muito ruim para se morar, não tinha como morar ali. E ali ele visita aquele local e ele percebe que havia crianças naquele ambiente. Havia também uma garota de 12 anos que era prostituta. E ele, passando naquele ambiente horrível, ele começa a ouvir um som. Ele começa a ouvir um som de alguns louvores, algumas pessoas cantando. E ele se aproxima, quando ele percebe, era uma igreja que estava tendo um culto. Mas ele ficou tão maravilhado com aquele ambiente, que ele ficou assim, como que pode um povo estar tão feliz no meio de um ambiente tão ruim como esse? Um ambiente que não tem condição nenhuma de morar. E o povo estava ali cantando louvores a Deus. Por quê? Porque era uma colônia, exatamente, do céu aqui nessa terra. Então essa colônia no céu, aquela igreja representava aquela colônia no céu, aqui nesta terra. E nós também representamos isso, irmãos. Volto a repetir, a igreja, nós, povo de Deus reunidos, nós somos um pedacinho do céu nessa terra. E como que eles poderiam estar alegres? Como que aquele povo poderia estar alegre? Num ambiente tão contrário. É porque exatamente eles compreenderam, ainda que seja de forma interiorizada, né, eles compreenderam que aqui é o lugar onde Deus quer transformar. E se Deus quer transformar essa terra, tem que ser através da nossa vida, através do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo tem que refletir a glória de Deus, conforme Moisés também cobriu o rosto dele, porque a glória de Deus resplandecia no seu rosto. A igreja precisa resplandecer essa glória de Deus. Isso é uma história. Tem uma outra história também, que o Francis Schaeffer, ele faz uma viagem missionária para a Europa, e lá ele cria para evangelizar o pessoal de lá, ele cria um abrigo. Ele cria um ministério chamado O Abrigo. E a filha dele, que era uma estudante, começou a levar pessoas para lá, conversar com várias pessoas sobre essa questão do evangelizar. Tinha assuntos que eram diversos, mas naquele abrigo ali eles também ajudavam, pregando a palavra de Deus e apresentando o evangelho para aquelas pessoas. Muitos jovens que estavam lá creram no evangelho de Jesus. Por que eles creram no evangelho? Porque eles viram o relacionamento, a comunhão que eles tinham, a amizade que eles tinham. Aquele povo que se converteu no meio daquele abrigo, se converteu e demonstrou para aquelas pessoas que estavam no mundo que aquilo ali era realmente uma comunidade evangélica, um povo de Deus, uma colônia de Deus nessa terra, um pedacinho do céu. Quando as pessoas nos procurarem, irmão, nós precisamos resplandecer essa presença de Deus. Tem algumas pessoas, às vezes, que elas não transmitem a paz de Deus na vida do outro, do próximo. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, conforme a gente leu na carta de Pedro. Foi exatamente para fazer toda essa transformação na terra. E essa glória de Deus também ela tem que ser nesse mundo. Talvez, toda vez que nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus exige de nós a retidão. Nós entendemos que Deus exige de nós a justiça. Que a ressurreição de Cristo nos transformará todo mundo. O que tudo isso significa para o nosso trabalho, nosso mundo que a gente vive. Se a gente fala de ressurreição de Cristo, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Tem nada a ver com o meu trabalho. Às vezes algumas pessoas pensam isso, né? Então para quê? O que o meu trabalho, a minha vida pessoal tem a ver com a ressurreição de Cristo? Às vezes tem algumas pessoas que pensam isso. O que isso tem a ver com a ressurreição de Cristo? Nós somos colônias nessa terra, nós somos representantes, nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós também somos dependentes uns dos outros. Quando entendermos que isso faz parte da criação, que é ajudar o outro, ajudar o próximo, veremos tanto a ciência, quanto a arte, quanto o Estado, quanto o comércio, quanto a indústria, quanto a escola, tudo mais progredindo, tudo para a glória
de Deus. Não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus que todas essas coisas vão acontecer. E quando isto acontecer, nós certamente poderemos dizer, claro que quando isso estiver de forma, vamos dizer assim, uma certeza em nosso coração, isso já aconteceu, mas a gente precisa expressar isso de forma com muita certeza, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que isso tem a ver, irmão? Não entendi nada que você falou. Quando Jesus veio apresentar para eles o reino dos céus. E nós também estamos apresentando o reino dos céus. Aonde é o reino dos céus, irmãos? É aqui, na nossa vida, no nosso coração. Claro que não de forma plena, porque o Senhor ainda vai estabelecer de forma plena. Mas nós precisamos mostrar para o mundo que Deus habita aqui, na nossa vida, no nosso meio. Nós somos representantes de Deus nessa terra. E o mundo precisa ver isso. O mundo precisa ter essa certeza. Que se a morte e a ressurreição de Cristo garantisse apenas um perdão individual, como às vezes nós temos esse pensamento egoísta, não, o importante é eu ser salvo. Não, o nosso pensamento precisa ser coletivo, precisa ser de igreja. Nós somos igreja, irmãos. Nós somos igreja. Às vezes as pessoas pensam assim: eu sou igreja. Não, você não é igreja, até porque igreja é um grupo de pessoas reunidos. Então, você não é igreja. Nós reunidos somos a igreja. Nós reunidos somos aqui a morada de Deus nessa terra. Nós reunidos precisamos mostrar para esse mundo que nós somos sim o povo de Deus nesta terra. Somos colônias de Deus nesta terra. A salvação não é apenas individual, ela é coletiva nesse sentido, de que a gente prega o evangelho para este mundo. O perdão individual dos nossos pecados, abrindo o caminho até mesmo para eu ir para o céu quando eu morrer. Isso é até algo maravilhoso você entender isso. Não, eu sou salvo, tive um encontro com Cristo. Isso é uma verdade maravilhosa, tudo bem. Mas quando a gente entende que a morte e a ressurreição de Cristo não salvou apenas a minha pessoa, não salvou apenas o irmão Pedro, mas salvou você também. E não salvou somente nós dois, mas salvou a igreja. E não somente salvou a segunda igreja presbiteriana, mas várias igrejas, várias pessoas nesse mundo. Que a morte de Jesus não apenas salvou a gente do império das trevas e levou a gente para a sua maravilhosa luz. Ela nos perdoou e nos ensinou a levar o perdão aos aflitos, a apresentar a graça divina. E não apenas isso, a ressurreição de Cristo é a esperança de toda a criação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 21, diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta é a salvação que nós aguardamos, irmãos. A salvação que nós aguardamos é um novo céu, é uma nova terra. É a restauração não somente minha, mas a restauração da minha família. Mas não somente da minha família, do meu bairro, mas não somente do meu bairro, da minha cidade, do estado, do país. Nós não podemos ter um pensamento egoísta somente de nós. Eu quero. Não, essa salvação ela é coletiva nesse sentido também. Que nós precisamos expressar isso para a glória de Deus. Então, o que estamos fazendo nesta terra é apresentar uma sombra de como será o reino de Deus. É por isso que Deus às vezes fala de forma muito dura quando vê uma igreja em pecado. Por quê? É como se Deus estivesse falando: o meu reino não é isso aí não. O meu reino não é isso não. Então quando a igreja começa a entender e ela começa a se render aos pés de Cristo, entender cada vez mais qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor, essa igreja ela é uma representante de Deus aqui nessa terra e é uma colônia de Deus nessa terra. Isso tudo
a gente vai encontrar esse reino completamente restabelecido, restaurado, né? Quando nós encontrarmos com o Senhor nos céus, quando Ele vier ao nosso encontro, em nome de Jesus. Irmãos, o que a gente viu aqui é uma esperança gloriosa nesta terra e uma esperança gloriosa na terra que há de vir. A esperança, essa gloriosa, não é somente para o indivíduo. Você precisa apresentar essa esperança gloriosa para o teu próximo. E não é somente o indivíduo que recebe essa esperança, mas a comunidade. Vocês já perceberam às vezes que há muitas igrejas que mesmo você percebe a igreja, às vezes está em totalmente pecado, mas a igreja não fecha de jeito nenhum. Sabe por quê? Tem pessoas ali que servem ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. E Deus ali ainda tem a misericórdia disso, porque aquelas pessoas ali ainda creem na transformação daquelas pessoas que estão também na igreja ali e que eles continuam tentando avançar o evangelho. Só que essa esperança gloriosa nesta terra e na terra vindoura faz com que a gente entenda que nós somos colônias do céu aqui nessa terra. Isso tudo não é para nossa glória, não é para a gente se auto-exaltar, mas é para a glória de Deus. Nós somos um pedacinho do céu. É tão triste quando pessoas vão em alguma igreja e se sentem mais mal do que bem. Isso é horrível, irmãos. Você ir a uma igreja onde você, ao invés de ouvir uma mensagem que te edifica, ouviu palavras que somente ferem teu coração e que não tem nada de Deus nessas mensagens. A igreja ela é uma colônia de céu aqui na terra. Não saia daqui sem pensar nisso. Se você não entendeu nada que eu falei aqui, lembre de uma coisa: a igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Glória a Deus. Amém. Para a gente concluir, portanto, a ressurreição de Cristo trouxe uma esperança de restauração total de toda a criação. A esperança gloriosa que cremos já começou na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na cidade, no país. Você vê que a gente às vezes é tão individualista que nem trabalho em escola a gente gosta de fazer em grupo, né? A gente é individualista. A nova terra e o novo céu começam hoje. A restauração divina começa agora através da minha vida, através da tua vida e através da nossa vida que começa essa restauração. Nós somos luz de Deus neste mundo. Somos o brilho da esperança gloriosa. Se não formos luz, não temos nenhuma serventia. Se não refletirmos o amor e a graça de Cristo, seremos semelhantes ao mundo e totalmente irrelevantes nesse sentido de cooperar para a sociedade. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que a luz de Deus brilhe sobre a tua vida. Importante aqui também ressaltar, irmãos, que quando Romanos capítulo 8, versículo 21, diz que Deus vai transformar toda a criação, que a criatura geme, esperando que a manifestação dos filhos de Deus. Hoje muitas pessoas têm o prazer de maltratar os animais, mas eles são criação de Deus, eles fazem parte da criação de Deus. Não faça isso, não faça isso, porque eles também serão restaurados na vinda de Cristo. Jesus Cristo não vai restaurar somente a humanidade. A terra, quando Adão pecou, a terra toda foi
contaminada pelo pecado. Está em Gênesis capítulo 3, fala sobre isso. Até espinhos a terra começou a produzir. Então o homem, quando pecou, toda a terra foi contaminada. Até a serpente, os animais também sofreram com isso, por causa do pecado. E o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, vai ser algo tão gloriosa na vida, que vai restaurar tanto os céus quanto a terra. O próprio sacrifício de Cristo vai restaurar todas as coisas, toda a sua criação vai ser restaurada, todos os animais vão ser restaurados, toda essa terra vai ser purificada pela graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Deus. Que responsabilidade que nós temos, Deus, de ser representantes do Senhor aqui nesta terra. Meu Deus, que responsabilidade nós temos de, quando a pessoa passar ali na frente da nossa igreja, e simplesmente apontar para esse local e falar: aquilo ali é uma benção, é um pedacinho do céu aqui nessa terra. Aqui é como se fosse pequenos tabernáculos onde Deus habita nesta terra. E aqui nós temos um acesso livre ao Santo dos Santos. É claro que o Senhor, quando morreu, o Senhor deixou claro para aquela samaritana também, quero dizer, que ela não é mais nesse monte, nem em Jerusalém, mas aqueles que são os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Deus, como é bom sentir a Tua presença, como é bom saber, Deus, que o Senhor faz morada em meu coração, e como é bom saber que nós também habitamos no Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus nenhum demônio pode nos acusar. Quem nos acusará? Quem pode atentar acusação contra os filhos de Deus? É Deus que nos justifica, Deus. Então nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, nós te louvamos pela morte de Cristo, mas te louvamos pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas que aconteceram teve um propósito, e esse propósito chegou na vida de Cristo, onde Ele ressuscitou, e Ele vai transformar todas as coisas. E esse processo é um processo que já tem acontecido, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.